pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre atualização de texto legal? Prazer, o meu nome é Isabela Alckmin, estou com vocês aí nessa jornada estudando a parte da legislação municipal para o seu concurso. E nós tivemos aí uns detalhes, né, já na reta final, de que os textos das leis municipais sofreram aí umas atualizações, como a banca falou, como a prefeitura nomeou, foi uma reorganização da lei. Já expliquei para vocês melhor lá no vídeo que a gente conversou sobre o estatuto. Então, se você não assistiu, vai lá assistir primeiro o vídeo de atualização do Estatuto do Servidor, e aqui a gente vai falar sobre a atualização da Lei Orgânica. Tá aí os nossos contatos na tela para vocês, o meu contato pessoal também, e aqui a gente vai falar sobre a atualização do texto da Lei Orgânica do município de Montes Claros. Nossa Lei Orgânica é uma lei que já é uma lei antiga, que tem um texto antigo, mas quando a gente tem acesso ao texto da lei que está disposto lá e disponível no site da prefeitura, que estava lá disponível desde o início do concurso, da preparação do concurso, nós tivemos acesso a uma lei orgânica que estava atualizada até 2019. Então, algumas alterações, algumas revogações que teve do início da lei, de quando ela nasceu até 2019, já estavam constando no texto que estava disponível para a gente lá desde o início da nossa preparação no site da prefeitura. E agora nós temos uma lei ainda mais atualizada, um texto totalmente atualizado até agora, no ano corrente, inclusive tem alterações bem recentes que a gente tem que passar a saber. Então aqui, esse vídeo, ele é um complemento de tudo que a gente já estudou da lei orgânica durante a nossa preparação. Então vocês vão notar que são poucos artigos que a gente vai falar, porque a gente só vai tratar das alterações posteriores a 2019. O que foi anterior a essa data já estava no texto de lei, pelo menos a maioria das coisas. Então vocês vão perceber que em um ou outro artigo tem alteração anterior a 2019 e não estava lá no texto de lei. Olha só que organização a nossa, hein? A nossa, sim, que eu tô dizendo, Montes Claros, viu? Nada a ver com preparatório, não. Ou o município, sabe-se lá por quê, mesmo com alterações anteriores a 2019, não estava incluso lá no texto de lei até agora pouco, mas aqui por esse link vocês têm acesso à legislação completamente atualizada, com todos os acréscimos de artigo, com todas as revogações, com todos os artigos conforme está em vigência atualmente. Aqui nesse vídeo, volto a falar, repito para vocês, nós vamos tratar das alterações ou das atualizações no texto de lei que não estavam presentes lá no texto que a gente teve disponível durante o nosso tempo de estudo. Porque não tem por que a gente ficar repetindo o que a gente já estudou. Então, algo que veio diferente, que foi atualizado, revogado, acrescido, em cima desse texto aqui que a gente já havia estudado, é o que será nosso objeto hoje, tá bom? São poucos artigos, é uma aula rápida pra gente matar esses detalhes aí e você ir 100% preparado para a sua prova. Então vamos lá, vamos começar aí já no artigo 6º da sua legislação. Artigo 6º tem aí o texto anterior que está revogado ou modificado, né? O caput aqui do artigo 6º, ele foi totalmente modificado e o parágrafo 2º foi revogado, retirado. Então, olha lá, o que mudou aqui de fato? Nós tínhamos o artigo 6º falando que novos distritos poderiam ser criados por lei após uma consulta plebiscitária à população diretamente interessada, sendo observada a legislação estadual e os requisitos que estão lá no artigo 7º da Lei Orgânica. E da mesma forma, esses distritos, poderiam ser suprimidos ou fundidos. O que fala agora? Qual é a nova redação do artigo 6º? E perceba que é uma modificação bem recente, do ano passado. Então, fala agora que novos distritos continuam podendo ser criados e organizados através de quê? De uma lei. Serão observadas a legislação estadual e serão observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º da nossa lei orgânica, que esses municípios eles podem ser suprimidos, eles podem ser fundidos. Então, o que tirou aqui, Isabela? O que tinha antes que não tem mais? A bendita da consulta plebiscitária. Então, a previsão da necessidade da consulta plebiscitária, que estava lá no artigo 6º anterior a 2023, não está nessa nova redação. Todo o restante permanece igual, a possibilidade da criação
a possibilidade de ser suprimido, de ser fundido, a necessidade de ser organizado por uma lei, a necessidade da observação da legislação estadual, do artigo 7º, tudo continua igual. O que sumiu, o que desapareceu aí, foi realmente só a questão da consulta plebiscitária à população interessada. Combinado? No que se refere ao parágrafo 2º, esse foi revogado. Simplesmente tirou lá o parágrafo 2º, não existe mais dentro do artigo 6º. Combinado? Fiquem atentos aí a essa questão da consulta plebiscitária, que não é mais uma previsão dentro do artigo 6º da Lei Orgânica. Vamos seguindo para o artigo 7º, outro que sofreu modificação também. O artigo 7º é um artigo importante dentro da nossa Lei Orgânica, porque trata dos requisitos para a criação do distrito. Se no artigo 6º fala que pode, que está autorizado, o artigo 7º vem para falar os requisitos. O que é que eu preciso para criar um distrito dentro do município de Montes Claros? Então, o que é que falava antes aí no artigo 7º? Que seriam os requisitos para a criação do distrito, uma questão de população, eleitorado e arrecadação, não inferiores à quinta parte exigida para a criação de um município. Mas ficava assim, subjetivo, né? Tá, quanto que é essa quinta parte? Ficava algo subjetivo que a gente tinha que buscar informação em outra lei. E também a existência na povoação da sede, ou seja, no local lá que se quer tornar distrito, de pelo menos 50 moradias, escola pública, posto de saúde, posto policial, energia, serviço de abastecimento de água e telefone. Então tinha que ter saúde, segurança e educação. Os 3 pilares, né, da administração pública, que a administração pública tem que ofertar os principais serviços. Além disso, água, luz e telefone. Era o básico. E eles colocam um mínimo lá de 50 moradias. E agora, Isabela, como que ficou o artigo 7º? Olha só, uma modificação também recente, 2022. Então, fala pra gente que a criação e a redelimitação do distrito devem observar alguns requisitos. E aí vem listando os requisitos. Deixa eu sair daqui para vocês verem. Primeiro, eleitorado não inferior a 200 eleitores. Então, tem que ter gente lá votando. Não estamos falando de simplesmente pessoas. Não é só pessoa. São eleitores. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Criança é pessoa? É pessoa. Criança é eleitor? Não é. Analfabeto? Também tem a questão do facultativo. Então, eleitores. Pessoa lá com título de eleitor válido, que vai lá votar todo ano eleitoral. Então, tem que ter um número mínimo de 200 eleitores lá no povoado. Segundo requisito, existência de povoado com pelo menos 50 moradias. Então, manteve essa necessidade aí, esse requisito das 50 moradias e escola pública. Então, perceba que tirou toda aquela questão lá de saúde, de segurança e manteve a questão da educação. Tem que ter pelo menos escola. E terceiro, demarcação dos limites obedecidos no que couber, o disposto no artigo 9º da lei complementar 37, uma lei também municipal, e o artigo 8º da própria lei orgânica. Então, perceba que foi acrescido o inciso 3º, que fala sobre a questão dos limites territoriais, e uma modificação significativa aí nos incisos 1º e 2º. Aqui a gente tem número mínimo agora, de um número direto, que antes falava de não sei quantos quintos lá, que ficava subjetivo, não tá mais subjetivo. Agora tem um número objetivo aqui, direto, direciona, 200 eleitores. Tá? No mínimo 200 pessoas votando lá. E a questão da moradia permaneceu a 50, mais uma escola pública. Então, tirou a obrigatoriedade da questão do posto de saúde, da questão do posto policial, do telefone, da energia elétrica, manteve só a exigência das casas e da escola. Belezinha? O parágrafo único do artigo 7º permanece igual. Então, não teve alteração nenhuma. O que teve alteração foram os incisos. Como disse para vocês, modificou o inciso 1º e o 2º, acresceu o inciso 3º. Parágrafo único continua igualzinho, estava lá na legislação com seu texto original. Seguindo, artigo 8º, olha a sequência aí de artigos. 6º, 7º e 8º, todos foram modificados recentemente. Então, o que falava o inciso 8º, o artigo 8º para a gente? Olha lá. Na fixação das divisas
distritais serão observadas as seguintes normas. Então, falava de questão de limitação territorial, né? Que vimos agora citando lá no artigo anterior. Então, fala pra gente, primeiro inciso, evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulares e alongamentos exagerados. Então, falava que na divisão tem que ser mais certinho possível, não fazer aquela divisão de terra, que o trem tudo torto, que é difícil, que a gente olha lá no mapa, tá tudo torto, ou então que é muito longo para um lado e muito estreito do outro. Então, que deve evitar isso. Falava isso pra gente. Falava também que dar-se-á preferência para a delimitação de linhas naturais, facilmente identificadas. É até a margem do rio, é até a ribanceira. Então, essas linhas naturais, esses pontos naturais, se dariam observância a eles. Também, a inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á uma linha reta, cujos extremos pontos naturais ou não sejam facilmente identificáveis. Então, já que é para demarcar, demarca uma linha reta, não precisa ficar fazendo curva. É vedada a interrupção da continuidade territorial do município ou do distrito de origem. Então, tinha que ter essa continuidade de território. E o parágrafo único versava que as divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade dos trechos que coincidirem com os limites do município. E aí, como ficou o artigo 8º? Fala pra gente que a lei de criação do distrito definirá seus limites, segundo linhas geográficas que acompanhem preferencialmente os acidentes naturais e que situem entre os pontos de presumível permanência no terreno, identificáveis em documentação cartográfica oficial, sendo vedada formações com áreas descontínuas. Olha como simplificou bonitinho. Olha como ficou um texto muito mais agradável. Ao invés de ter aquele monte de incisos falando um monte de coisa, colocou tudo simplificado dentro aí do caput do artigo 8º. Tudo muito bem resumido dentro do artigo 8º. Belezinha? Partimos lá para o artigo 27 agora. Como que era o artigo 27? Como que ficou? Deixa eu voltar para cá. Então, o artigo 27 falava sobre a questão da Câmara. E aí a gente sabe, né, que dentro dessa legislação, os tópicos que mais costumam cair em prova estão vinculados à Câmara, a presidente de Câmara, a prefeitura e o prefeito, o chefe do executivo. Então, sempre que fala de Câmara, a gente tem que ficar mais ligado aí. Então, eu dizia pra gente o seguinte, e observe só, aqui, ó, é uma atualização de 96. Lembra lá que a lei supostamente estava atualizada até 2019 naquele texto que a gente teve acesso lá no início do nosso estudo? Pois bem, isso aqui não estava lá não. Então, por isso que eu disse para vocês no início da aula. É uma organização que não estava tão organizada assim. Então, essa aqui, o que eu fiz? Fiz questão de passar artigo por artigo que foi modificado durante a vigência da lei e olhar tudo que já estava no texto que foi disponibilizado na apostila, que foi disponibilizado para vocês durante o estudo, e o que não foi, a gente está trabalhando aqui nessa aula. Então, esse artigo 27, apesar de ser uma modificação antiguíssima, do ano que eu nasci, olha aí, ó, fica a dica de quantos anos que eu tenho. Mas ele não estava devidamente atualizado no texto de lei. Então, vamos entender o que fala o artigo 27, o que falava a redação original e como que passou a redigir. A Câmara reúne-se-á em sessão preparatória, no dia 1º de janeiro do ano da instalação da legislatura, sobre a presidência do juiz de direito da comarca, quando se darão a posse dos seus membros à eleição da mesa. Então, lá, passou o ano eleitoral, o pessoal vai tomar posse, vai entrar para trabalhar. No dia 1º, reúne todo mundo lá nesta chamada sessão preparatória e falava aqui que tinha que ser diante do juiz de direito da comarca. Então, chamava um juiz lá da comarca, no caso da comarca de Montes Claros, e fazia essa sessão chamada preparatória. Como que passa a redigir esse artigo 27? A Câmara reúne-se-á em sessão preparatória em 1º de janeiro, continua igual, da instalação da legislatura, sob, agora quem? Presidência do mais idoso dos vereadores eleitos. Então, sai a figura do juiz de direito e entra a figura do mais idoso dos vereadores eleitos. Quando se darão a posse dos seus membros e a eleição da mesa. Então, só essa alteração aí
não é mais diante de um juiz, mas sim diante de um vereador eleito. Mas que justo, né, gente? O que o juiz tem a ver com... O negócio aí tá falando de legislativo e de executivo. Câmara, que é o poder legislativo, aí vincula um pouco do poder executivo, a prefeitura, aí quem enfia juiz, que é judiciário, que é representante do estado, nem é representante do município, quer enfiar juiz lá no meio, pra quê? Nada a ver, né? Então, fez essa troca aí, troca bem idosinha já, igual eu, mas que foi acrescida na legislação agora há pouco, tá? Vamos agora pular lá pro artigo 80. Andou bastante aí na legislação, foi para lá no artigo 80. Nós tivemos uma modificação apenas no parágrafo 2º do artigo. Então, permanece igual o caput, os incisos, apenas o parágrafo 2º que houve modificação. Deixa eu sair aqui para vocês verem. Então, olha lá. O que fala o artigo 80? Que além das atribuições fixadas por lei, compete aos secretários. Então, fala sobre as competências dos secretários. É um artigo importante, um artigo que merece sua atenção. Sempre que fala de competência, a gente tem que estar com a orelha em pé. Já falei isso com vocês durante as aulas. Então, competência da Câmara. Tem que estar com a orelha em pé. Da prefeitura, mesma coisa. Presidente da Câmara, tem que estar. O prefeito municipal, tem que estar. Os secretários, competência dos secretários também. Secretário, ele é um auxiliar direto do prefeito. Então, o que é competência dele está vinculado à prefeitura, está vinculado ao prefeito e tem que ficar esperto. Então, o artigo 80 está aí para falar das competências. Volta lá no artigo 80, relê ele, reestuda, relembra. Mas aqui nós estamos só falar somente do que foi modificado, que é o parágrafo 2º. Então, o que dizia para a gente antes? Que a infringência do inciso 4º desse artigo, ou seja, o artigo que fala do comparecimento à Câmara, sempre que for convocado para prestar algum esclarecimento, se o secretário deixar de comparecer, deixar de observar essa atribuição aqui do inciso 4º, sem uma justificativa, ele pode responder por crime de responsabilidade. Assim dizia o parágrafo 2º antes de 2022. Como que passa a falar agora? Que a infringência no inciso 4º, que continua igual, sem uma justificativa, importa em responsabilidade administrativa. Então, sai a figura do crime de responsabilidade, e entra a figura da responsabilidade administrativa. Então, deu uma aliviada aí, né? Tirou a figura de uma responsabilização criminal para responder administrativamente aí o secretário que deixar de comparecer à Câmara quando for convocado para prestar algum esclarecimento. Então, teve essa mudança aí em 2022. Fique atento, volta lá no artigo 80, lembra aí das atribuições dos secretários, fica de olho aí na modificação do parágrafo 2º, combinado? Seguindo, artigo 81 também sofreu modificação. O que fala o artigo 81? Que os secretários eles são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que eles assinam ou praticam. Perfeito. Continua aí valendo o caput do artigo 81. O que mudou? O parágrafo único foi revogado, não existe mais. Então, esquece aqui parágrafo único. Palavra sobre questão de voto de censura, de maioria absoluta, não sei o que, seria destituído. Não precisa nem preocupar o que falava. Se foi revogado, se foi retirado, risca, apaga aí da cabeça. Só continua valendo o caput do artigo que fala que eles são solidariamente responsáveis. Todo o restante você não precisa nem saber que já existiu, porque ele está revogado, não tem mais nenhuma validade. Combinado? Seguindo, artigo 93. 93A. Isso aqui é um artigo que foi acrescido. Ele não existia na legislação antes do ano passado, antes de 2023. Então, ele foi acrescido. Não é que existia e modificou. Ele foi criado e foi colocado lá. Então, por isso que ele recebe essa letrinha aí do lado, fica 93A, porque já existe um 93, já existe um 94, então cria um 93A e coloca lá no meio. O que fala para nós o artigo 93A? Os titulares de cargo de provimento efetivo no município de Montes Claros, admitidos após o dia 5 de setembro de 2023, mediante concurso público, serão enquadrados no regime próprio de previdência dos servidores do município, observando-se para concessão de aposentadorias e pensões o mesmo regramento atualmente estabelecido pelos artigos 10 e 23 da Emenda Constitucional 103 de 2019 e, no que couber, o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, o que fala pra gente sobre questão de previdência?
Nós temos a previdência própria do município de Montes Claros. Então, aqui, ó, regime próprio de previdência do município de Montes Claros. Qual é a nossa previdência do município? A Previmoc, né? A gente tem a previdência própria. E aí, o artigo 93 vem para esclarecer, para deixar claro que todo servidor efetivo, efetivo, que entrou através de concurso, claro, né? Se é efetivo, entrou através de concurso, após setembro de 2023, ou seja, vocês vão entrar nessa regra, vocês vão entrar depois de 2023, setembro de 2023, então vai aplicar aí a regra para vocês do 93A, vocês serão enquadrados no Previmoc, no regime próprio da Previdência dos servidores do município de Montes Claros. E aí vai seguir lá para a concessão das aposentadorias, das pensões, os regramentos que são ativos, que são pertinentes, que estão sendo aplicáveis aí para os servidores. E aí fala sobre as emendas constitucionais aplicáveis e tudo mais. O que é que eu preciso lembrar? Desse marco aí de setembro de 2023, dessa vinculação do servidor efetivo à Previmoc. Os parágrafos falam o seguinte, que as eventuais mudanças nas regras estabelecidas pela emenda constitucional de 103, após a data de entrada em vigor, qual seja em novembro de 2019, deixa eu trocar a cor aqui, não alterarão as regras de concessão de benefícios dos servidores municipais. Então, o que mudou lá na emenda constitucional após 2019 não vai afetar aqui o nosso município. Aos titulares de cargos de provimento efetivo admitidos até a data prevista no caput, ou seja, antes disso aqui, porque os depois a gente já sabe que vai para a Previmoc. E os que foram antes, os que tiveram lá até esse marco, permanecem, segundo a legislação, eles permanecem aplicadas à disposição do artigo 93 da Lei Orgânica, sem nenhuma regra de transição. Tá? Então, tem o marco de setembro de 2023, que foi quando entrou em vigor essa emenda aí, né? Essa emenda que está vinculada à Lei Orgânica. Então, depois de setembro, Previmoc. Antes de setembro, a regra que já era aplicada para eles. Combinado? Artigo 93, então, falando sobre previdência do servidor de Montes Claros. Dando sequência, então, artigo 106 agora da nossa lei orgânica fala sobre a alienação de bens municipais. O que é que mudou aqui, Isabela? Mudaram os parágrafos. Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º foram acrescidos, foram criados aí, colocados dentro da nossa lei orgânica. Não existiam esses parágrafos antes na lei em seu texto original. Então, eles foram criados e colocados aí. O que fala os parágrafos 1º e 2º? Que em caso de doação de bens previstos no inciso anterior, né, no inciso aqui que fala sobre essa autorização para doar bens, com encargo de construção de seu instrumento, constarão obrigatoriamente os prazos de seu cumprimento e cláusula de reversão sobre pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Então, olha só, o artigo 103 fala sobre os bens municipais, o inciso 1º fala que podem ser doados esses bens através de uma autorização legislativa, uma concorrência pública, onde fica dispensados essa concorrência em caso de doação. E aí vem o parágrafo 1º para falar justamente sobre as hipóteses de doação, onde os bens, eles vêm com um encargo de construção. Olha, te dou, mas você tem que construir algo. Se não construir, pode ser revertido, pode perder, o bem volta para a prefeitura. Então, tem que ter obrigatoriamente, como está descrito aí na legislação, esse encargo sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 2º fala dos prazos, né, que tem que estar previsto lá quando houver essa doação, que fala no parágrafo 1º, que esse prazo ele tem um tempo máximo. De quanto tempo? 3 anos para o início da construção e 10 anos para o término. Então, o imóvel pode ficar lá até 3 anos sem mexer, mas no máximo 3 anos tem que começar a construir alguma coisa ali e em 10 anos tem que finalizar. Então, esse encargo aí, ó, eu até dou, mas tem que construir alguma coisa, tem que ter alguma relevância. Doar para ficar aí desocupado, eu fico com ele aqui, eu mesma desocupando ele.
Então, tem esse encargo aí que é algo obrigatório, essa questão dos prazos de 3 e 10 anos para iniciar e para finalizar a construção. Foi acrescido aí da mesma maneira no artigo parágrafo 3º, que fala que não atendidos os prazos especificados lá no parágrafo anterior, ou seja, 3 anos para iniciar, 10 anos para concluir a construção, o imóvel reverterá automaticamente ao município. Volta, acabou, anula a doação. Com indenização ao donatário somente do material de construção que porventura tenha sido utilizado no preço de tabela. Então, passou lá exemplo, 10 anos, não terminou de construir. Pega o imóvel de volta, a prefeitura pega aquele lote lá de volta, por exemplo, e aí vamos supor que tem ali umas bases, umas vigas, aí indeniza somente no valor do que foi gasto ali, daquelas vigas, daquela base, daqueles tijolos, o que foi gasto, no valor de tabela, tá? Então, vai perder aí se não cumprir os prazos? Vai. E vai ter indenização? Sim, só que só em cima do que foi gasto de fato. Combinado? O inciso, segundo permanece igual, inalterado. O que houve realmente foram os acréscimos aí dos parágrafos 1º, 2º e 3º dentro do inciso 1º do artigo 106. Combinado? Vamos seguindo? Artigo 206, lá no final da legislação. A gente já está concluindo aqui. Então, lá no artigo 206, o que é que falava antes? O que é que fala agora? Antes dizia pra gente que o município aplicará anualmente o mínimo de 25% da receita do dinheiro que entra lá, resultante dos impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma prevista da Constituição. Então, 25% do que entrava de receita de imposto, o município tinha que aplicar no desenvolvimento do ensino, na educação. Alterou-se isso em 2005, já tem tempo, mas não estava escrito lá no texto da lei. E agora passa a dizer que o município aplicará anualmente o mínimo de 27,5%. Então, a alteração aí, tá? Da receita, dos impostos, compreendida das transferências e tudo quanto, continua igual. A única alteração mesmo ele se refere à porcentagem. Antes 25%, agora 27,5%. Tá? Foi lá em 2005, essas alterações de porcentagem, elas vêm até em decorrência das leis federais, a Constituição muda, e aí as leis dos municípios também têm que mudar. Então, atenção aí, tá? Deixa de ser 25% para a educação, passa a ser 27,5%. Parágrafo único, continua igual, falando que não vão integrar esse percentual os aportes extra-orçamentários, que são provenientes de convênios ou outros recursos lá de esporte, lazer ou turismo. Certo? Alterou aí simplesmente a questão da porcentagem, de 25 para 27,5, 27,5. Combinado? Esses foram aí os tópicos ou os artigos que foram alterados ou acrescidos ou revogados de 2019 para cá. Perceba que tem coisa antes de 2019, como já disse, já repeti algumas vezes. Mas o que eu fiz? Peguei o texto de lei, conforme foi publicado lá no site da prefeitura desde o início da sua preparação, peguei o que está publicado agora e trouxe simplesmente o que estava divergente, o que estava diferente. Então foram esses artigos aí que estão divergentes de um texto de um para o texto de outro. Coloquei o link aí dos dois textos lá na primeira tela, então disponibilizar esse material, vocês podem clicar nesses dois links e comparar vocês mesmos para enxergarem aí esses artigos que de fato estão alterados, modificados, comparado o texto que vocês estudaram durante sua preparação e o texto que está disponível agora depois dessa reorganização que a banca, que a prefeitura nos indicou, tá? Então foram esses artigos, poucos, como disse, até 2019 a legislação já estava ali mais ou menos organizada, então foram aí só 5 anos de atualização, pouca coisa, tranquilo, aulinha rápida para você matar essas atualizações aí. Combinado? Estou aqui disponível para você e uma excelente preparação, reta final aí, dá todo aquele gás, resolve muita questão, faz muita revisão, que a aprovação vai vir. Amém?